Salve galera, beleza? Você quer saber o que acontece nesse corte? Ele é simplesmente o melhor vídeo que eu já assisti. É um corte de flow fenomenal. Então, fica aí até o final do vídeo pra tu ver o melhor corte de podcast que tu vai assistir na tua vida. Como que você falou, você é comunista, certo? Como que como que você vê o papel do capital hoje em dia? Porque imagino que você vê que a sociedade não vai deixar de ter empresas tão cedo. Que você acha qual que é a sua visão das empresas? Você acha que tinha que mudar alguma coisa? Talvez, assim, na minha ideia, na minha cabeça, você pode ter uma visão comunista ou uma visão socialista dentro do sistema que a gente está inserido, porque também não dá para mudar isso da noite para o dia e provavelmente não vai mudar, não para o comunismo, assim, eu acredito. Bom, eu defendo o desenvolvimento nacional, porque eu acho que para você chegar no comunismo, você precisa ter um país desenvolvido. Veja a situação de Cuba. Cuba é um país agrário, pobre. A indústria lá é uma indústria quase artesanal. Tabaco, açúcar. Né? É muito difícil. Eles têm uma política social que é uma coisa muito importante. Mas qual é como a coisa vai se desenvolver? Não adianta nada, já que é pobre. Não... É pobre. Um país daquele tamanho, com os recursos que tem, não vai poder. Agora, você imagina nos Estados Unidos, se a indústria passasse para a mão da população. Então, no caso brasileiro, por exemplo, eu defendo o desenvolvimento do Brasil, mesmo no capitalismo. Por exemplo, toda essa política de destruição da indústria nacional, eu sou contra. Eu acho que o capitalismo não vai dar solução para isso. Mas, de qualquer maneira, não, minha posição é defender... O que tu chama de destruição da indústria nacional, cara? São os efeitos da globalização? O que é? O Brasil perdeu 34% da sua indústria nos últimos 30 anos. Devido a que isso daí? É a maior regressão industrial do mundo. Do mundo. Isso daí é simples. Eu vi o processo acontecer. Eu, inclusive, trabalhava no movimento sindical. Posso te explicar com um exemplo. Guarulhos. Guarulhos hoje é uma cidade fantasma, que nem essas de Faroeste. Não tem nada lá. Tem muita pobreza. Guarulhos foi o polo da indústria tecnológica eletrônica no Brasil. Você queria ver, sei lá, Panasonic, essas marcas, todas as fábricas estavam em Guarulhos. A base de trabalhadores metalúrgicos, essa indústria eletrônica do setor metalúrgico, de Guarulhos era de coisa de 70 mil trabalhadores. Hoje já não sobrou quase nada disso daí. Isso por causa da globalização? As indústrias fecharam. Você fabricava um negócio lá, mas o cidadão fabrica a mesma coisa na China a um preço baixíssimo. Então, fecha a indústria, importa. E não é só... E nós perdemos dinheiro, porque Sim. Se você importa, mesmo a empresa estrangeira, você perde dinheiro, porque o pessoal manda dinheiro para fora. Mas se importar, então, aí nem cria emprego aqui, só o entregador do produto. Exato. Mas como é que a gente... Existe um jeito da gente, vamos lá, lutar contra isso daí, com as regras estando do jeito que estão? Porque o que eu quero dizer com isso? Que assim, eu imagino que você ter um polo tecnológico aqui no Brasil seja uma puta de uma batalha, porque a gente tem um monte de amarra, um monte de dificuldade que fazem com que isso se torne inviável. Acaba sendo mais... acaba saindo mais caro para o consumidor final consumir um produto brasileiro. Dependendo, pode acontecer isso daí. É que você falou que a questão do globalismo, eu concordo pra caralho. Você agora tem todo um mercado externo que vende produtos num valor bem mais barato, e então vale mais a pena comprar do externo do que produzir aqui. Agora já não é... Você vê? É interessante que você tenha falado isso, porque agora já não é mais assim. No começo, o Brasil estava desenvolvendo a indústria de informática. Aí o Congresso Nacional, né, decidiu... o pessoal da famosa Constituinte Cidadã, eles decidiram que eles tinham que ser cidadãos também com o estrangeiro. E eles eliminaram todas as proteções da indústria nacional de informática. Então, a competição matava essa indústria. Só que agora, o que acontece? Você quer comprar um computador bom?
vamos supor, da Apple, você vai pagar R$8.000. Não é barato. Ah, sim. Era 8 mil reais tu tá sendo bonzinho ainda. É. É. Não é o de top de linha, nem o mais novo. Exatamente. Mas assim... Não, imagina o custo. Mas é que- porque não é produzido aqui, né? A gente não Tá. tem essa tecnologia aqui, né? Senão Não, o pessoal a gente poderia ter aí que tá. poderia ter... É que, tipo, pra a Apple chegar naquela tecnologia, eles têm só as mentes mais brilhantes de um sistema que criou, que, tipo, fez com que essas mentes estivessem lá, entendeu? Ah, mas tem... Infelizmente, elas não estão no Brasil. Não, tem muita gente inteligente no Mas mundo. não tanto quanto nos Estados Unidos. Tipo, o brasileiro é foda, tá ligado? Mas o brasileiro não tem Harvard, não sei o quê, e um histórico de pesquisa e dinheiro pra caralho investido. Tipo, eles construíram tecnologias lá que a gente nem sonha em chegar aqui no Brasil. A Mas- gente mas tá cê- muito longe nessa corrida. Eles Será- já estão lá na frente. Mas será que é assim mesmo? Eu acho que é. Posso te dar um exemplo? Porque eu sou cheio de exemplos. Vambora. Eu gosto, inclusive, de demonstrar coisas com exemplos. Você conhece a história da criação do computador pessoal, que é o computador que Do PC, todo mundo aham. usa, o PC? Mais ou menos. Essa é uma história que tem que ser estudada a fundo. Acontece o seguinte. Uns jovens, assim como vocês, empreendedores, né? Vocês montaram uma empresa, tudo, com formação universitária em informática, eletrônica, mas muito revoltados contra o sistema, decidiram não trabalhar para as grandes empresas e trabalhar para eles mesmos. E eles começaram a fazer coisas eletrônicas e produtos de programas de informática em empresas na casa deles. Um deles foi o Steve Jobs, Aham. que tinha uma fábrica de garagem. Bom, ele, que era um cara evidentemente empreendedor, ativo, né, e as pessoas que estavam com ele também entendiam, ele tinha um bom engenheiro de informática que também era como ele, não queria saber de trabalhar para a IBM, nada. Inclusive o Steve Jobs falava, a IBM é o grande irmão, é o inimigo, né? Eles criaram um computador. Quando a notícia de que o cidadão estava vendendo coisa de 100 mil cópias desse computador, e era uma fabriqueta. A IBM fez uma reunião e falou, nós vamos perder esse mercado, esse é um mercado, surgiu, está aí, nós vamos perder. Aí falou, como é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer um computador nosso. IBM, a maior empresa de computadores do mundo. Aí eu assisti um documentário, o cara falou, mas como era possível isso? Na IBM, para desenvolver um projeto, demora 6 anos. Aí ele falou, eu mesmo cheguei lá e falei, ó, você me dê carta branca aqui, em 2 anos eu lanço um computador da IBM. E dito, ele falou que ele conta o processo que ele fez de uma maneira muito improvisada e muito louca. Ele foi na oficina, pegou peças, chamou o técnico, falou, faz isso, junta aquilo e tal. Bom, montaram o computador. Aí ele falou, e o programa do computador? Que nós não temos programa. Aí ele falou, precisamos procurar alguém que conheça. Tinha que ser desse pessoal maluco que estava lá. Encontraram o Bill Gates, que não por acaso já era uma pessoa que estava mais ligada à empresa. Aí o Bill Gates falou, eu sei quem tem esse programa. Aí eles foram numa casa, né? Na casa tinha uma bandeira pirata. Aí eles entraram e ofereceram para o cara $50 mil pelo programa, que na época era uma grana muito alta. Aí o cara pensou, desconfiado, né? IBM, aquele negócio meio paranoico, né? Falou, não. Na hora que ele viu o contrato, falou, não assino. Aí o Bill Gates, aí a IBM falou, e agora? O cara tem o programa, não quer vender por $50 mil, como é que nós vamos fazer? Aí o Bill Gates falou, eu conheço um outro cara que tem um programa parecido com esse. Aí o Bill Gates foi nesse cara e deu para o cara $10 mil pelo programa. E ele pegou e copiou o programa do outro para acabar o programa do outro cara que tinha meio programa. E aí ele chegou na IBM e falou, eu não quero nada pelo programa. O que eu quero é que vocês coloquem o programa nos computadores e cada computador vendido vocês me paguem tanto. Foi aí que ele ficou multimilionário. Ele deu um balão na IBM. Agora, veja bem, a maior
realização técnica ou científica dos últimos anos, das últimas décadas, nasceu numa empresa de fundo de quintal e numa outra empresa onde o cara tinha uma bandeira pirata. A IBM não conseguiu fazer isso aí. Sim. Depois o Steve Jobs ele mesmo falou que ele pirateava pesquisas das grandes empresas que eles não conseguiam aproveitar. Quer dizer, não são as grandes empresas que inovam, são as pequenas empresas. A gente vê isso no mercado de jogos, inclusive. Né? Ah, sim, com certeza. Não, eu acredito pra caralho nisso. Mas isso não é uma novidade, né? Eu li textos de economia marxista onde o pessoal fala inovação é pequena empresa. Sim. A grande não inova. Por exemplo, vocês são meio que pioneiros nesse negócio de podcast. Sim. Vocês, de onde vocês saíram? Vocês eram 2 pessoas aí. Sim. A gente começou literalmente num quarto na minha casa. Por que a Globo não fez isso daí? É verdade, né? É porque É porque, o bom... foco deles não era esse, né? Então, mas o foco deles nunca é esse daí. O foco deles é ganhar dinheiro. É usar a fórmula que já existe. É usar a forma que existe. Se vocês, por exemplo, com esse podcast, fosse um produto que eles quisessem, eles apareceriam aqui com uma grana e falavam, vamos comprar o podcast de vocês. E a gente ia falar não. Não. Não fizeram isso aí com um monte de gente. Assim, é que a gente ia falar não porque, tipo, ó, você tá vendo que eu não Porque sou... a gente tem um objetivo então, aqui, na verdade. Que não é ganhar dinheiro. ficar rico. O Steve Jobs também. A IBM também se propôs a comprar todo o negócio dele. Ele não quis. E tá certo isso aí. Ele queria fazer o negócio dele. Sim. Quer dizer, então não é assim. Não é o cidadão que tem muito dinheiro e tal. É o indivíduo, por curiosidade, é a iniciativa individual. As grandes companhias são burocráticas. E a estrutura burocrática é uma coisa meio morta. Não tem criatividade. Total. Não inova. Sim. Não tem... É o que você falou, o foco deles, a percepção, a sensibilidade, não está nas coisas novas que podem dar e não está também em correr riscos. Por exemplo, eu imagino, não conheço a história de vocês, mas eu imagino assim, vocês começaram a fazer o negócio numa certa medida porque vocês gostavam de fazer. Sim. Sim, a gente Né? acreditava muito na ideia. Depois começaram a ganhar dinheiro e tal. 2 anos Depois depois. de muito tempo. O começo é sempre uma coisa que você fala, eu vou fazer Dolorosa. porque eu acho que isso é interessante. Sim. Esse espírito é que é o espírito criador dentro do capitalismo. Sim, com certeza. Bom, a gente Mas tava eu acho que isso nem é algo... Desculpa, Igor, continue. Não, eu ia, na verdade, voltar um pouco aqui. Melhor você falar. Não, eu só ia falar que isso não é algo intrínseco do capitalismo, na minha opinião. Isso é uma ingenuidade... Ingenuidade não, hein? Engenhosidade. Ingeniosidade humana que é algo que é importante que evoluiu dentro da gente, porque se a gente não tivesse evoluído, a gente não tinha sobrevivido. Então, saber se adaptar e bolar novas ideias, acho que é algo... Tipo, o capitalismo ele é uma boa ferramenta. Mas isso surge pra geralmente... captar disso. Isso surge geralmente de quem tá fudido, né? Quem tá fudido que tem que dar seus pulos. Claro, Não, pra mas quem é tá assim fudido. mesmo. Exato, A exato. pessoa que tem poucos recursos, ela tem mais imaginação. Todo povo pobre, não tem esse negócio que o pessoal fala, não sei também, quando eu era criança tinha muito isso. O pessoal fala assim, alemão é bobo, americano é bobo. É uma coisa natural, porque o povo pobre, ele é obrigado a se virar. É. E o cidadão que tem dinheiro, ele já é mais certinho, mais convencional. Aí você fala, vamos fazer isso. Ah, mas isso aí é problema. Vamos fazer aquilo, não, aquilo lá não... Em relação, a gente estava falando antes da globalização e tudo mais, e das proteções que o Estado cria para a própria indústria e tal. Na situação que a gente vive hoje, eu enxergo um cenário parecido com o seguinte. Imagina um cara que ganha 2 salários mínimos e esse cara... e existe uma empresa nacional que, sei lá, faz um celular. Mas existe também celulares importados que são mais baratos, porque eles são criados... Ou de melhor qualidade. E tudo. vamos supor. Vamos ficar no mais barato. Eles são da mesma qualidade, só que mais baratos. Eles chegam aqui no Brasil mais baratos. Para esse cara que ganha 2 salários mínimos, é mais interessante ele comprar o celular que é mais barato, né? Por exemplo, quando a gente começou o Flow, a gente precisava desses microfones aqui.
Para nós era mais barato ir ali no Paraguai e comprar esse microfone aqui, sabe? O que eu quero dizer com isso é que o cara que compra o troço no fim das contas, para ele seria um problema se a gente tivesse barreiras para a entrada de produtos, especialmente produtos que não... Aqui eu usei o exemplo do celular que alguém fabricaria no Brasil, mas existem produtos que não existem no Brasil e existem barreiras para a entrada desses produtos também. Eu não consigo ver com bons olhos essas proteções que a gente poderia fazer para as indústrias nacionais com o jogo do jeito que está posto hoje. Eu acho que muita coisa precisa mudar para, de fato, esse produto que for feito no Brasil se tornar competitivo para o consumidor final. Porque, assim, o consumidor final ele vai ficar puto, porque o que ele quer, na verdade, é o mesmo produto pelo preço mais baixo possível. E se o preço mais baixo possível for do importado, eu acho que ele não liga muito. Né? Então, aí não vai ligar, não. Então, é uma face da globalização. Por exemplo, compraria o mais barato. É uma face da globalização que para o consumidor final é, sei lá, positivo. Não é? Como é que existe um jeito da gente melhorar esse cenário, na tua opinião? Curiosamente, esse debate apareceu na Jovem Pan também. Ontem um cara lá que é economista... O Samidana. Ele usou esse argumento. Aqui nós temos dois problemas. Esse é um caso. Existe esse caso. O produto importado é melhor, é mais barato e, portanto, seria um recurso adicional. Mas existe o caso oposto. Né? Existe o caso, como eu falei, do Gurgel, em que a empresa é destruída, mas ele que tinha o produto mais barato. Mas ela é destruída por interesses políticos. Pela política, né? Mas esse é o caso raramente. Política fiscal, política protecionista, alguma política do Estado. Então, quer dizer, há os dois casos. Primeiro, a gente tem que considerar isso. Tá bom. Segundo, existe o ganho a curto prazo e existe o ganho a longo prazo. Por exemplo, para cada produto estrangeiro fabricado aqui ou importado que o brasileiro consome, ele tem que ter consciência de que uma parcela importante do dinheiro que ele está pagando não vai ficar no Brasil, vai para fora. Então, quer dizer, ele está alimentando, no longo prazo, o empobrecimento do seu próprio país. O consumidor não vai nunca... Ele não vai nem prestar atenção nisso. Não vai nem prestar atenção. Mas o Estado, ele teria que saber, ele tem que saber falar, bom, tem essa preocupação, mas tem essa outra preocupação, vamos encontrar aqui um equilíbrio. Por exemplo, nenhum país que não tenha uma determinada tecnologia vai se furtar de importar, de chamar uma empresa estrangeira para trabalhar lá. Nem a União Soviética, nos primeiros anos, era assim. Né? Eles sabiam que eles precisavam da tecnologia dos outros. Precisavam, às vezes, até do capital, nem tanto da tecnologia. Eles chamaram empresas estrangeiras. Eles detinham o controle da produção no total, né, da economia, mas eles abriam espaço para empresas capitalistas. É uma coisa normal. Agora, você tem que ter uma política que permita que o país seja independente nesse sentido. Eu concordo, gostaria muito. Mas será que eu não vejo isso acontecendo. Não, você tem que ter uma política de proteção e defesa da indústria Será que local. não é o contrário? Será que, será que se o produto brasileiro fosse pica pra caralho... Mas também não pode ser caro pra caralho. Não, pica pra caralho e custo-benefício foda também. A gente não ia precisar de ter proteção nenhuma, correto? Não, mas a gente tem que ter em consideração que o Estado brasileiro, de um modo geral, funciona para os grandes interesses econômicos. E muitos deles são estrangeiros. Então você vai levar uma rasteira no meio do caminho, como aconteceu com o Gurgel. Tá, mas supondo o mundo ideal, assim. Sem a rasteira. Sem rasteira. Tipo, se a gente consegue produzir, se a gente está competindo de igual para igual com o mercado global, para que a gente vai colocar barreiras de produtos? A gente quer mesmo que entre aí, foda-se, porque a gente sabe que a gente tem um produto melhor e a gente quer que
pelo fato da gente estar deixando o seu produto entrar aqui, eu quero que você deixe o nosso entrar aí, porque eu confio que o nosso produto é foda e eu quero vender para você porque eu quero ganhar dinheiro com você, entendeu? Esse não é o melhor dos cenários, onde nossa indústria se desenvolve ao ponto de vender competir globalmente, entendeu? Em vez de proteger pra caralho, focar no oposto. Focar em desenvolver pra caralho. Você precisa ter consciência de que isso daí nunca aconteceu assim, né? Teve uma época que o Brasil desenvolveu industrialmente pra cacete. Assim. Então, qual foi o período que o Brasil deu salto? Aquele pulo do gato na industrialização brasileira. Foi a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os países desenvolvidos, a indústria quase toda foi arrastada para a produção de armas. Uhum. Então, o Brasil, a Argentina, acredito que até o Chile e outros países atrasados, eles eram superavitários na balança comercial com todos os países desenvolvidos. E foi daí que surgiu a ideia da substituição de importações, que é um conceito, né, dos economistas nacionalistas a partir dessa experiência da Segunda Guerra Mundial. Se não tivesse a Segunda Guerra Mundial, provavelmente o Brasil não teria conseguido dar esse salto na industrialização. A guerra criou uma barreira natural à entrada do produto importado e isso daí forçou, né, a criação de indústrias nacionais que puderam sobreviver por um período, porque até normalizar a coisa toda demorou muito tempo. Entendi. Quer dizer, você precisaria criar essa barreira. Os Estados Unidos teve isso no começo da industrialização, a Inglaterra teve isso, a França. Como seria uma barreira atualizada aqui para os tempos modernos? Como seria uma barreira eficiente, na sua opinião? Hoje em dia, se você fosse escrever uma barreira aí para a gente colocar, como seria? Por exemplo, não dá para você proibir a importação de celulares e computadores. A indústria, no Brasil tem essa indústria, porque o Brasil acaba tendo indústria de tudo, né? Por isso que eu falei, é um país, nesse sentido, muito desenvolvido. Mas não é suficiente para suprir o mercado nacional e não atende todos os requisitos tecnológicos. Né? Por exemplo, o Positivo é um computador nacional. Mas é um computador... Mas é uma merda. Usa peças. Não, mas a indústria nacional sempre começa assim, híbrida, né? Usa parte da tecnologia. O Gurgel era assim, usava o motor do Fusca. Sim. Chegou uma hora e falou, agora eu vou fazer o meu carro do jeito que eu quero. Tá. Esse é um processo natural. Nossa, seria incrível se a Positivo fizesse seus próprios processadores. Seria incrível pra caralho. Eu acho que é perfeitamente possível. Você teria que ter uma política, né, fiscal, porque é um problema de impostos. Claro, para mim esse é o principal problema. Que facilitasse para a indústria nacional, mas não impedisse de entrar aquilo que você precisa de fato. Uhum. E não criasse obstáculos. Podia só não cobrar imposto da indústria nacional. Por exemplo, não cobrar imposto, cobrar um pouco mais de imposto da outra. Então, num primeiro momento, os outros continuam dominando. Mas, aos poucos, você vai criando uma indústria nacional. O problema é que, quando você fala em protecionismo, como você colocou aqui, é colocado de uma maneira muito rígida. Então, nós vamos impedir esse de entrar. Não há necessidade de ser rígido. Por exemplo, Getúlio Vargas... A gente hoje impede de entrar, entre aspas, com impostos insanos. Né? A alta é um imposto até meio... Como é que se diz? É um imposto que já não tem a função de desenvolver nenhuma indústria nacional. Videogames. Não tem videogame sendo produzido no Brasil, mas ele chega aqui com um imposto absurdo. Então, isso daí é um problema puramente das contas do Estado. Quer dizer, faz sentido. É muito negativo essa política. O correto seria que houvesse um imposto, mas que houvesse o desenvolvimento de uma alternativa nacional. Sim. Agora, eles não estão desenvolvendo, eles só estão encarecendo o produto. Por que você acha que não estão desenvolvendo? Por que você acha que a indústria não consegue desenvolver tecnologicamente? Por que a gente não está foda na genética, na robótica, na programação de jogos? Por que a gente não tem uns polos? Por que a gente tem Las Vegas? Por que não tem um Silicon Valley aqui? Por que essas coisas não surgem no Brasil? Por que a gente não joga o jogo igual os caras estão jogando? Bom, primeiro que nós temos o problema de que as empresas estrangeiras dominam muito o mercado brasileiro. E elas são retrógradas, né? Se você analisar todos os mercados que são dominados por empresas estrangeiras, você vai ver que é um mercado ruim. Automóvel, por exemplo, é um mercado ruim. Hoje em dia,
Você vai comprar um carro novo, mesmo que seja uma porcaria, você vai pagar 100 mil reais. Sim. É uma loucura isso daí. É um mercado Verdade, isso é um totalmente absurdo. fora da realidade. Sim. Então, isso daí impede o Desses 100 mil desenvolvimento de reais uma aí, indústria... 50% é imposto. Tem imposto, tem de tudo. Não, mas é que os carros, eles foram informalmente dolarizados. Como assim, informalmente? Porque, de fato, ninguém fala que ele está dolarizado, mas é isso que aconteceu. Entendi. Como é possível que o preço do automóvel tenha subido tanto? É o dólar. É o dólar. Não. De fato, Mas tudo está subindo por causa da globalização. O mercado nosso compete agora globalmente. Portanto, quanto mais fraco é o nosso mercado, mais fraco é a nossa moeda. Quanto mais fraco é a nossa moeda, mais difícil é comprar os produtos que não são fabricados aqui, porque o nosso mercado é fraco. Mas o mercado brasileiro não é fraco, não, hein? Cara, O mercado de automóvel do Brasil... Não, o mercado em si, assim, Tá- a gente não, compra tá essa entre- porra pra caralho. Tipo, a gente tem muita gente comprando. Não, é o volume. Não, o volume é grande, porque a gente tem muita gente aqui no Brasil. Não, está entre os 10 maiores mercados de automóvel do mundo. Tudo bem, mas tipo, você vai em qualquer país mais desenvolvido, os carros que circulam lá são outro nível e é muito mais barato, entendeu? Tipo, o nosso mercado não é um mercado saudável. A gente não vive Não, o um brasileiro- puto exemplo do capitalismo. A gente Tipo, paga o preço Brasil. né? Não, o brasileiro paga uma fortuna por carros que não valem tudo isso, não. É diferente, é o contrário. O mercado é muito bom. A Bom maioria... pros caras que estão ganhando dinheiro, mas ruim pro consumidor, né? Não, para o consumidor está péssimo. Estou dizendo, como mercado, quer dizer, para quem vende, é um dos melhores mercados do mundo. Mas eu não vejo o mercado só para quem vende, É entendeu? tão bom que Pra eles mim, o estão mercado ele tem que ser bom pra todo mundo. cobrando o automóvel a preço da França. Sim. E por que eles fazem isso daí? Por que uma empresa de automóvel fala assim, eu vou cobrar o automóvel num preço irreal nesse país aqui? E aí galera, eu disse que o corte ia ser muito bom. Então, se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal pra estar incentivando a eu postar vídeo. E também você a não perder mais nenhum corte como esse. Então fica aí, porque você não vai perder mais nenhum corte fenomenal que é lançado nesse YouTube.